o mundo mudou e ele vai mudar ainda mais. E por que o mundo muda, né? O mundo muda porque a tecnologia ela avança. Hoje a gente tem aí um cenário onde a gente teve diversos avanços tecnológicos num espaço de tempo muito curto. Muitas progressões que a gente sabia que teria aí num prazo de 2, 5, 10 anos foram trazidas a valor presente e a gente teve uma mudança muito grande. Então, tudo isso que a gente tinha de resultados de grandes fóruns e discussões na ONU e em vários debates na Singularity University, que também é uma universidade voltada para o futuro e voltada para criar mentalidades exponenciais, tudo isso foi acelerado por esse processo de pandemia que o mundo passou. Uma pandemia em 2020 significou que a gente acelerou muito uma série de futuros que se tinha projetado. Então agora é urgente e emergente que a gente tome conhecimento daquilo que vai nos deixar preparados para esse novo futuro que já chegou. Então vamos seguir aqui com a nossa aula sobre quem muda esse mundo. E quem é que muda esse mundo? O mundo mudou, o mundo foi acelerado, a gente teve aí, dentro desse cenário de pandemia em 2020, uma aceleração dessas mudanças, mas quem é que muda, né? São as pessoas, as mudanças elas não ocorrem sozinhas, né? Não é alguém apertar um botão. A gente tem as mudanças a partir de uma mudança de comportamento. Então, no momento em que todo mundo teve que fazer lockdown, houve uma mudança de comportamento. As pessoas se fecharam em casa e esse lockdown começou a gerar uma série de novos comportamentos, uma série de novos negócios, uma série de inovações que as pessoas criaram. Então nada disso é alguém lá aperta um botão e as mudanças acontecem, não. Vem a mudança, a gente se adapta e esse processo de se adaptar à mudança é que gera esse novo mundo. Então, cada vez que eu me coloco diante do cenário e cada comportamento que eu tomo é o que cria essa mudança. Então, quem muda esse mundo somos nós. E o que tem de nuance aí? O que a gente está vendo de como que o mundo era antes e como que o mundo é agora? Tem uma frase que eu gosto muito que é essa, né? O futuro não é um lugar para onde a gente está indo, é um lugar que a gente cria. E agora a gente percebe que num mundo onde a solidariedade se tornou muito mais presente, onde cada pessoa tem o poder de colocar o seu brilho no mundo e transformar a sociedade, a gente percebe diversas inovações e resolução de problemas sendo auferidas dessa forma, e a gente percebe que não existe mais os grandes engolindo os pequenos, existem os pequenos engolindo os grandes, grandes startups ganhando uma relevância muito grande. Por exemplo, eu posso citar aqui o Zoom, que era uma startup de tecnologia, era muito bem sucedida, muito evoluída, mas de repente ela deu um boom, um estouro, quer dizer, ela veio e tomou o lugar de muitos gigantes e muitas grandes empresas. Mas e daí, o que a gente tem a ver com isso, né? Então vamos lá. O que eu devo fazer, treinar, desenvolver e fortalecer para que eu não seja o engolido, né? Para que eu seja o que vai ser o protagonista dessa mudança, né? Para que eu possa colocar também a minha energia no mundo. Que habilidades são essas que eu preciso desenvolver, que eu preciso fortalecer, que eu preciso aprender, que nem mesmo eu sabia que elas eram importantes e que elas tinham como uma importância relevante para o cenário futuro, porém eu diria que agora elas são emergentes, elas são muito importantes para o cenário atual. Que habilidades são essas? As top 10 habilidades do futuro segundo o Fórum Econômico Mundial. Esse Fórum Econômico Mundial, para vocês terem uma ideia, em 2015 ele definiu através de estudos e de pesquisas, as 10 habilidades mais importantes para o futuro. Em 2020 essas habilidades foram atualizadas, foram reverificadas, muitas continuaram sendo as mesmas de 2015, porque aqui a gente pensava num futuro de longo prazo.
E aí o que eu vou passar para vocês é o que eu entendo que são as necessidades presentes, nem são as habilidades do futuro, porque esse relatório ele é de antes da pandemia, então é muito importante que a gente tenha em mente que se a gente não tem essas habilidades desenvolvidas, a gente precisa estudá-las, e é o que a gente vai fazer aqui agora. E olhando. E uma coisa muito interessante é que das 10 habilidades do futuro, todas as 10 estão ligadas a comportamento, ou seja, a soft skills, são habilidades relacionadas ao nosso ser. Por isso, mais do que nunca, a hashtag que nós usamos, que é o nosso movimento dentro da Happy University, que é um movimento que eu já tenho há bastante tempo, é que ser agente é urgente, porque mais do que nunca nesse momento se tornou urgente a gente usar as habilidades do ser no nosso dia a dia, para que a gente possa co-criar uma realidade muito melhor e mais abundante nesse mundo novo que a gente está construindo. Então, isso já era assim e agora se tornou muito, muito mais importante. E qual é a primeira habilidade do futuro, e que de novo eu corrijo, atualizando aí do Fórum Econômico Mundial para o presente, as top 10 habilidades do presente. A primeira delas, e é a primeira mesmo porque elas estão na ordem de importância, isso é muito importante a gente ter aqui em mente, que é a resolução de problemas complexos. Essa é uma habilidade muito requerida não somente dentro de organizações e de empresas, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, né? A gente se deparou com um problema complexo e a gente viu o quanto a gente precisava desenvolver essa habilidade. Desde 2015, esses estudos apontam que essa era uma habilidade requerida para um futuro que tinha uma inovação tecnológica muito acelerada. Agora, mais do que nunca, a minha capacidade de olhar o cenário, de entender o que está acontecendo e de juntar pontas, conectar conhecimentos, conectar ciências, essa habilidade de resolver problemas complexos se tornou aí uma das top, é a top 1 habilidade do futuro. Segunda habilidade, pensamento crítico. Aqui, e essa é uma habilidade que ela subiu muitas posições de 2015 para 2020. Aqui, e até dentro de um cenário de muitas fake news, de muita informação, a gente tem mais acesso à informação hoje na palma da nossa mão, né, do que os grandes líderes de guerra tinham há 50 anos atrás. Então, muito importante a nossa habilidade de pensamento crítico, a nossa capacidade de olhar o mundo, olhar o que está acontecendo, olhar as notícias, olhar os ensinamentos e ter a capacidade de criticar aquilo que está sendo posto, ter a cognição para avaliar se aquilo realmente faz sentido, a gente não ser mais movido pela era da obediência, onde eu escuto, eu leio, eu faço aquilo. Não, é a era das escolhas, e para eu poder escolher, eu preciso de um pensamento crítico e de uma capacidade de analisar o cenário muito boa. Então, essa é a segunda habilidade. E a terceira habilidade é uma habilidade muito importante e que todos nós nascemos com ela, que é a criatividade. E criatividade é uma coisa que a gente pode desenvolver, é uma coisa que a gente pode fortalecer dentro da gente. A gente nasce com ela, né? Só a gente observar uma criança, o quanto através da habilidade de curiosidade ela é capaz de criar e co-criar novas coisas. Então, essa é uma habilidade extremamente importante, é a terceira mais importante habilidade do presente e que a gente pode aprender. E aí eu recomendo pessoas como Murilo Gun, é um grande professor desse tema de criatividade, e que eu super recomendo, estudo ele, é uma pessoa fantástica que traz muito aprendizado real e sabedoria sobre formas diferentes da gente fazer, da gente co-criar a realidade, e a criatividade, sem dúvida, é uma delas.
Quarta habilidade, gestão de pessoas. E aqui a gente está falando tanto da gestão de pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, de eu conseguir trabalhar em equipe, de eu conseguir me relacionar, né, com outras pessoas, unindo capacidades, quanto a capacidade de eu ter gestão de pessoas mesmo em outros grupos que eu faça parte, né? Eu posso ter o grupo que eu posso me unir sobre solidariedade. Tem vários grupos que a gente faz parte. Então, quando eu olho para esses grupos, eu tenho que pensar na gestão das pessoas. O que também fala aqui de gestão das pessoas, né? Muito importante. Para eu fazer gestão das pessoas, eu preciso conhecê-las, eu preciso conhecer o seu perfil comportamental, eu preciso conhecer os seus pontos fortes, eu preciso conhecer os seus sonhos. Isso eu trago muito forte da minha experiência com gestão de equipes e gestão de pessoas, o quanto faz diferença na gestão de uma equipe, na gestão de pessoas, você conhecer quem está do seu lado. Isso faz toda a diferença para o sucesso da pessoa, para o sucesso da empresa e, consequentemente, para o sucesso de todos. E essa aqui está aqui como uma das principais habilidades do presente. E não é por acaso. E essa habilidade de colaboração. Em um mundo cada vez mais volátil, né? O mundo VUCA, um mundo volátil, um mundo incerto. Desde 2017 a gente usa esse termo, né? Mundo VUCA, para explicar o que está acontecendo com a Revolução Industrial, com a Revolução 4.0, com tudo isso que veio no mundo pós-industrial, na verdade, e aí o mundo VUCA vem sendo falado desde 2017. Eu diria que hoje esse mundo é pós-VUCA, esse mundo já é mais do que VUCA, mas tem 4 elementos desse VUCA. O que é, né? A gente é volátil, um mundo extremamente volátil, que muda o tempo todo, um mundo incerto. O mundo é incerto por natureza, e aí a gente vê num cenário de pandemia em 2020 o quanto essa incerteza é capaz de nos dominar, de nos paralisar, sendo que ela é a única certeza que a gente tem, é a certeza da incerteza. E de repente a gente percebe que não sabe lidar com isso. É um mundo muito complexo, e complexo exige que a gente colabore, porque complexo ele vem da gente fazer as coisas juntos, integradas, aquela capacidade de realmente unir, né, a colaboração. Eu, quando abri mão da minha carreira, eu abri mão porque eu queria construir um mundo mais colaborativo e menos competitivo, mais coopetitivo, que é a mistura do colaborativo com o competitivo. Então, esse mundo complexo e esse mundo ambíguo, quer dizer, não é nem 8 nem 80, eu tenho 8 e 80, né? O mundo, ele tem 72 níveis entre 8 e 80, eu gosto sempre de falar, né? Ele é ambíguo, ele é incerto, ele tem que levar em consideração toda essa diversidade. E a colaboração, eu acho que é a habilidade aí que ela brinda e que ela vem a conectar todas as grandes necessidades de um mundo VUCA. Então, você ser uma pessoa colaborativa, isso é uma habilidade e dá para desenvolver também. Inteligência emocional. Aqui também é uma inteligência e uma habilidade que, para quem ainda não trabalhou e não desenvolveu a capacidade de lidar com as próprias emoções, eu diria que essa nem é uma inteligência do presente nem do futuro, ela já é uma inteligência do passado. Se faz muito, muito, muito urgente que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. É uma questão de vida, é uma questão de vida na Terra. A gente sabe que todos os problemas que surgem de doenças que a gente já teve, muito além de uma pandemia, problemas mesmo de as maiores causas mundiais de mortes, elas são por problemas ligados a emoções. A raiz de muitas doenças, ela é emocional.
Então, se eu ainda não aprendi a lidar com as nossas emoções, a gerenciar as nossas próprias emoções, esse é o tema de casa número 1. Como eu lido com as melhores emoções, com as minhas emoções. E aí, para mim não existe um outro caminho, foi o caminho que eu encontrei depois de muitas buscas, o caminho mais profundo para eu lidar com as minhas emoções é o caminho do autoconhecimento, porque eu só vou conseguir gerenciar aquilo que eu conheço, aquilo que eu posso mensurar, aquilo que eu posso entender. Então, como são as minhas emoções, eu preciso fazer um profundo exercício de investigação, de entendimento, para que assim eu possa ressignificar crenças, valores e aí poder trabalhar a minha inteligência emocional e a minha forma como eu lido com as minhas emoções. Como que eu uso a minha razão e a minha emoção e como que eu faço isso de uma forma propositiva e uma forma que melhore a minha vida e a dos outros e não de uma forma que piore a minha vida e a dos outros. E a 7ª habilidade do presente é a habilidade de julgamento e tomada de decisão. Aqui é eu empreender a minha capacidade de liderança sobre a minha própria vida, de gestão, porque se eu não tenho capacidade de tomar decisão, de nada adianta eu ter conhecimento, de nada adianta eu ter sabedoria, de nada adianta eu ter toda a informação que eu tenho à minha disposição. Então a minha capacidade de ser um juiz da minha própria vida e de ter capacidade de tomar decisões a partir e à luz de informações, ela é fundamental para esse novo mundo, ela é fundamental para que eu possa criar uma nova realidade. Se eu não tomo decisão, pronto, a minha vida está na mão dos outros. Se eu não pauto a minha vida, alguém vem e pauta. Então eu sou o senhor do meu destino, eu preciso tomar as rédeas disso e me empoderar dessa habilidade, porque quanto menos eu exercer essa habilidade, mais eu vou ser engolido por esse novo mundo. Oito. 8ª habilidade, a orientação em servir. Essa habilidade é, de novo, mais uma habilidade que eu diria que é do passado, ela não é nem do futuro e nem do presente, mas ela veio muito forte no nosso presente em 2020, mas que é a orientação ao todo, é a gente entender que nós somos todos um, é a gente entender que quando eu sirvo ao outro, eu estou equilibrando leis universais como de dar e receber, como leis do retorno. Então essa é uma habilidade fundamental e que eu preciso exercitar e que eu preciso trazê-la para o meu dia a dia já, para ontem, né? Uma forma de eu ter orientação em servir é compartilhando o conteúdo que a gente tem aqui, é marcando as hashtags ser agente é urgente, construindo o mundo que eu quero. Essa é uma forma simples, básica, que não custa absolutamente nada de você exercitar a habilidade de orientação e servir. Existem muitas formas de você trabalhar essa habilidade e eu recomendo muito que você busque todas elas, porque essa é uma habilidade que vai te colocar em um outro patamar e que vai te colocar de uma forma diferenciada nesse novo mundo. Tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo aqui, ou seguir essa pessoa, esse autor, que é o Adam Grant. Ele fala já há muito tempo sobre isso, né, que o mundo ele é separado em 3 tipos de pessoas, né, os tomadores, os compensadores e os doadores. E aqui, quando a gente fala de orientação e servir, a gente está falando dos doadores. Os tomadores são aqueles que vêm aqui, usam um conteúdo gratuito, vai embora. Vou dar um exemplo assim. Vem aqui, usa o conteúdo, se aproveita do conteúdo, se apropria do conteúdo, pega só o que tem de bom, de gratuito, de que ele pode usar para ele e vai embora. Os compensadores são aqueles que vêm aqui, compram um curso, usam o conhecimento e vão embora. Tá tudo certo, ele compensou, ele deu e recebeu, e ele deu diretamente para mim e ele recebeu diretamente de mim. Esses são os compensadores.
E os doadores são aqueles que entendem que eles podem vir aqui aprender e mesmo que eles fizeram já a compensação entre essa relação ou mesmo que não tenham feito, no caso, por exemplo, de um uso de conteúdo gratuito, eles pensam em levar essa mensagem além, eles pensam em colaborar, eles pensam em servir. E eles sabem, ele tem certeza que se ele fizer isso, à medida que mais pessoas forem fazendo isso, o retorno para ele vem naturalmente, sem que seja exatamente daquela pessoa para qual ela serviu, mas que a lei do retorno faz com que a orientação em servir acabe chegando nele também. Então, essa é uma habilidade que você pode desenvolver, por exemplo, lendo esse livro, mas principalmente praticando, e você pode começar agora. Deu. E a nossa nona habilidade é a habilidade de negociação. E essa é uma habilidade que também a gente nasce com ela, a gente começa a negociar desde cedo, né, com os nossos pais, cada coisa, cada detalhe. E aqui está falando muito da nossa capacidade de fazer boas negociações nesse novo mundo, negociações ganha-ganha com os nossos stakeholders, né? Então, pensar no meu cliente, ter aquele olhar do cliente de que eu tenho que fazer boas negociações com ele, onde eu ganhe, ele ganha, a sociedade ganhe. Então aqui a gente está falando de negociações não com essa linha de eu querer pegar para mim todo o melhor das negociações, mas da negociação, mas sim com um olhar de, poxa, como que eu posso fazer para que todo mundo saia fortalecido dessa negociação? Essa habilidade do presente, do futuro aí, que a gente está falando aqui. Não a negociação naquele estilo velho de que eu tomo a vantagem. Aqui não tem nada a ver com levar vantagem, com a negociação nesse sentido. É a negociação no sentido de como que eu obtenho o melhor dos dois mundos dentro dessa negociação. E a 10ª e última habilidade, não menos importante, é a habilidade de flexibilidade e adaptação. De novo, né? Se eu estou num mundo VUCA, num mundo volátil, num mundo incerto, num mundo complexo e num mundo ambíguo, faz-se muito importante a capacidade da gente se adaptar, né? Tem aquela frase do Charles Darwin que fala que não é nem mais o forte, nem mais o esperto, nem mais o inteligente que tem sucesso, sim aquele que melhor se adapta. Então, essa capacidade de se adaptar e de ser flexível, ela é, eu diria que uma habilidade de sobrevivência. Se tudo muda o tempo todo e eu não tiver a capacidade, a habilidade de me adaptar, de me flexibilizar, de abrir mão de algumas coisas e crenças que eu tinha antes e que agora elas não existem mais ou elas estão me limitando, se eu não tiver essa capacidade, eu estou fadado ao insucesso. Então, capacidade de flexibilidade, de eu me adaptar à nova realidade em um mundo que muda o tempo todo, ela é fundamental. E com essa capacidade, com essa habilidade, eu me despeço aqui de vocês com essa aula, com a certeza de ter deixado uma informação de muita importância e utilidade para que a gente possa construir um futuro mais justo, mais próspero, mais feliz e mais abundante para todo mundo.